Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu, um programa que aborda e ajuda a você cuidar do seu emocional, do seu psicológico, aprende a despertar e conhecer o seu inconsciente. Por isso eu te digo, vamos pensar? E estamos aqui com o nosso apresentador, Paulo Gonçalves. Tudo bem, Paulo? Opa, tudo bem, Bia. Tá preparado para mais um programa? Bora. Vamos pensar? Vamos pensar junto aqui agora, hein? Acho que tem muita coisa para falar hoje, hein? Sim, tem bastante perguntas de telespectadores, de pessoas que também assistem a gente no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. E vamos aqui ter oportunidade de responder as questões dos telespectadores, né, Paulo? Lembrando, Bia, que legal você ter tocado nisso, que quem comenta nas redes sociais ou qualquer lugar que você assiste o programa nas redes da MDTV, a gente traz para cá e o seu comentário vira uma discussão super saudável que ajuda muitas outras pessoas que às vezes podem estar com as mesmas dúvidas ou algo que fala ali já ajuda. Tá? Esse tipo de programa é um dos que eu realmente mais gosto, é trazer a ideia ou pergunta das pessoas, né, o que elas confabulam a respeito do que a gente fala, e trazer, vai ser muito legal. Acredito. Sim, e também a gente aprende muito também respondendo as suas questões, né, porque a gente busca, a gente pesquisa, a gente vai atrás, e são ideias que precisam ser abordadas, né, coisas até muito importantes até, né, e para mim é ótimo, eu gosto muito de poder... responder as perguntas. Isso, é sinal que o pessoal está gostando do que a gente fala e a gente fica muito feliz de poder ajudar de qualquer forma, uma palavrinha dos 40 minutos que a gente passa aqui, né, Bia? Se alguém fala assim, eu vi uma palavrinha que tocou aqui, acho que eu vou movimentar minha vida. Já está ótimo, né? Que legal. Acho que você está com as perguntas aí, Bia, se quiser a gente já começa, né? Tá. Então, hoje a Rafa Givana, né, ela mandou uma pergunta pra gente e ela falou assim, por que a terapia retorna tanto ao passado da gente? Parabéns pela terapeuta, que é muito inteligente. Procurei para assistir de novo no Facebook. Rafa, muito obrigada, né? Agradeço muito pelo elogio. E a sua pergunta é uma pergunta muito importante e interessante, né? Eu posso responder ela? Porque sim, fica à vontade, Bia. A terapia retorna tanto ao passado da gente. Muito importante. Porque o nosso desenvolvimento da nossa personalidade acontece desde a nossa tênue infância, lá atrás, né? Nos primeiros anos de vida. Então, é lá que tem o cerne, né, a construção, né, as raízes da nossa personalidade, das nossas experiências, das nossas emoções, as nossas primeiras conexões com o outro, com outra pessoa, que no caso seria os nossos pais, né, ou as pessoas responsáveis que cuidaram da gente. Então, por isso que quando você faz terapia, né, como retorna tanto ao passado da gente, porque tá tudo no nosso inconsciente, então não tem como você não abordar essas questões, né? Esqueci mais de alguma coisa, Paulo? Na verdade você está seguindo a sequência certinha, né? O que eu penso também, né? Que desde a infância, quando as pessoas estão no desenvolvimento mesmo, como você falou, no cerne das coisas, estão aprendendo, tá lá na infância, você vai adquirindo experiências, coisas guardadas dentro do inconsciente, até coisas que a gente não lembra, vivenciamos coisas que a gente não lembra, isso é importante falar, mas essas coisas vão ficando armazenadas. Aí a telespectadora perguntou por que, realmente foi uma boa pergunta mesmo, né, Bia? Por que na terapia volta tanto ao passado? Porque geralmente o terapeuta, na psicanalista na terapia, ele fala muito, né, e pergunta muito regressando ao passado do analisando, né, que é o paciente que está ali. Sim. Porque essas ferramentas que está dentro do inconsciente pode ser usado para você, para o paciente, por muitas formas, como autoconhecimento, coisas que ele nem lembra, uma força interna que ele tem ali. Por isso que toca assim. E às vezes, Bia, só para dar um exemplo, né,
Tem pessoas, por exemplo, eu já peguei pessoas na terapia que elas estão ali com 35, 40 anos, trazendo problemas, traumas, coisas que elas estão vivenciando naquela idade, e quando a gente vai investigando ao longo das sessões de terapia, são coisas que iniciaram quando ela tinha 10, 12 anos, é coisas que ela veio arrastando todo esse tempo. Por isso é tão importante chegar, por exemplo, como na terapia, que eu vou chegar no foco do problema, né, com o paciente, para ajudá-lo, se a gente não regressar, né, na vida dela e ver as coisas do passado. Então foi uma pergunta muito boa, eu gostei dessa pergunta, né, quando a gente viu um pouquinho antes nos bastidores aqui. Poxa, que legal, né? Essa é uma observação que eu quero fazer. Sim, as memórias, né? As memórias também fazem parte da nossa da construção da nossa psique humana, da nossa self, né, da nossa personalidade. Tá tudo interligado, então é inevitável. Quando você faz terapia, não tem como você não relatar e lembrar do passado. E uma coisa que é bem também interessante, que vários que já teve vários pacientes que já me relataram que quando estava fazendo na terapia, quando eles tinham que na cabeça, né, falar, né, a respeito da vida deles, é como se você estimulasse o cérebro como que eu vou dizer assim, organizar o seu pensamento para você contar os seus sentimentos, as emoções, a sua história, as suas vivências, o que acontece com você no dia a dia, o que acontece no passado, os seus medos. Então, durante esse processo de você pensar no que você vai falar a respeito de você, você acaba até lembrando de coisas que você tinha esquecido. Então a terapia, ela faz você às vezes lembrar de coisas que você não estava lembrando, mas daí de repente a memória acessa ali uma lembrança que você não pensava a respeito, mas está lá guardadinha na memória, né, no inconsciente. É como se fosse você, tipo assim, você vai organizar a sua casa, você vai pegar seus armários, o guarda-roupa, e você vai tirar tudo que tem do guarda-roupa, vai limpar o guarda-roupa, vai abrir as gavetas, vai tirar as roupas da gaveta, e você acaba achando até roupas que você não lembrava mais que você tinha, né? E que em algum momento te serviu muito bem. Sim! Por isso que é importante resgatar as memórias. E daí você vai reorganizar tudo de novo aquilo lá. Isso aí é como se fosse o que eu estou falando, né? Uma analogia, né? Uma analogia da nossa mente. Quando a gente pensa e começa a analisar nós mesmos, as nossas memórias, as nossas emoções, a nossa história, o nosso sentimento, você começa a lembrar e tirar de coisas que você não se lembrava. E às vezes pode ser resposta de muitas dúvidas que você tem, que você traz na terapia, e que as memórias te dão insights. Então não podemos deixar de falar isso. Se você estiver numa terapia e você, meu psicanalista está voltando muito ao meu passado, é a ferramenta que ele vai precisar. Você tem ferramentas ali que você vai usar para o seu crescimento e ele vai utilizar para as técnicas ali poder te ajudar no autoconhecimento. Sim. Muito legal essa pergunta, viu, Bia? Tá. Então a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Canal GS, estou tentando ler aqui também na nossa listinha, que é isso mesmo? Tá, aqui é o canal GS, no caso é isso. A Samira, né? Ela colocou aqui. Ela colocou aqui, ó. Tá. Obrigado pelas palavras da terapeuta Bia. Eu que agradeço, viu, Samira? Minha questão é: de que maneira a psicanálise lida com questões de autoestima e autoimagem? Se a terapeuta Bia puder responder, ficarei grata. Parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Samira? Muito obrigada. Vou responder sua pergunta. Olha, a autoestima, a autoimagem tem tudo a ver com a psicanálise, tá? E eu vou explicar para você, tá? A psicanálise, ela aponta questões de que cada ser é único, né? E que não existe ninguém igual a você. Ninguém tem uma história igual a você. Pode ter histórias semelhantes, parecidas, mas idênticas, iguais, não tem, né? Então, por isso que é importante você não fazer
comparações, fica se comparando o tempo todo com outras pessoas, né? Mas, voltando para a psicanálise, né? A psicanálise, a autoestima e a autoimagem, o amor próprio, né? Eles são construídos nas nossas primeiras relações desde a tênue infância, desde quando você era um bebê, tá? Então, tipo assim, a autoimagem o amor próprio e a autoestima, ela é construída, você não nasce com autoestima. Ela é construída aos poucos e é desde a pequena infância, desde quando você era um bebê, nas suas primeiras relações com outros seres humanos. No caso, os seus cuidadores, né? Seja sua mãe, seu pai ou pessoas responsáveis, mas no caso, vamos falar assim, a mãe, né? Então, a mãe, ela é um espelho para esse bebê, porque o bebê, ele vai se enxergar no olhar da mãe, porque a mãe é a primeira pessoa que ele está tendo um relacionamento social. Então, é como se fosse um espelho ali. Ele vai poder ver ele mesmo na mãe, e ele vai se enxergar como um indivíduo por meio da mãe. Por isso que é tão importante o laço afetivo entre os pais, né? Ou as pessoas que são cuidadoras. Peraí, deixa eu só aqui. Porque esse assunto ele é bem extenso e muito importante. Desculpa, voltando aqui. A figura materna, ele é o primeiro espelho, tá? Entre o bebê, e ele vai se enxergar. A maneira como ele se enxerga vai depender da maneira como a mãe vai tratar esse bebê, tratar essa criança, né? E ele vai internalizar esse olhar dessa mãe nele, né? Então, ou seja, como que esse bebê ele vai ser percebido? Como que ele vai ser sentido? Ele vai ser olhado, ele vai ser visto, ele vai ser cuidado, ele vai ser aceito, ele vai ser amado, ele vai ser desejado, ele vai ser reconhecido. Agora, ou ele vai ser ignorado, vai ser rejeitado, vai ser indesejado, vai ser mal visto. Então, só uma pessoa que sabe se amar, ela só sabe se amar se na tênue infância a mãe teve um olhar de amor, afeto, né, validação com esse bebê. Se foi o oposto, né, se ele viu no olhar da mãe rejeição, sendo mal visto, invalidação, ignorado, desprezado, ele vai se olhar dessa maneira. Então é muito importante, né, os pais, né, que têm filhos pequenos, desde cedo não serem tão pesados e tão duros e tão intolerantes com os seus filhos. Porque se isso é constantemente, de uma forma muito pesada, isso pode acarretar a uma incapacidade de baixa autoestima e de amor próprio com os filhos ao longo da vida, na vida adulta. Então, tá vendo como que é muito importante? E o que é pior, né? Um filho que não recebeu as necessidades básicas, não só físicas, mas emocionais, né? De ser bem visto, de ser amado, de ser desejado, de ser querido, de ter carinho, receber carinho, afeto, né? Atenção, né? Se ele não recebeu essas coisas, provavelmente ele não vai saber fazer isso quando ele for um pai, quando ele for uma mãe. Ele vai acarretar passando isso de geração para geração. Duro, né? Uhum. E como o próprio a psicanálise fala, né? A gente só sabe amar o outro se a gente sabe amar a si próprio, né? É primordial. Então, os filhos, né, para que eles possam ter uma autoestima, né, a gente tem que saber ter uma boa autoestima, né, concreta, sólida, uma autoimagem, um amor próprio, a gente precisa ter uma experiência suficientemente boa com os nossos pais, com a nossa mãe, principalmente com a nossa mãe, que é a primeira, né, que vai ter a relação entre mãe e filho ali.
né? Agora, se você, nossa, eu não tive, né? Eu não tive isso na minha tênue infância, né? Eu sofri na minha infância bastante com meus pais. Meus pais não foram suficientemente bons, né, para dar a necessidade de atenção, de afeto, de amor e carinho, tá? Eu não tô falando assim, às vezes que a gente vai falar assim, então você tem que ser mole com seu filho. Eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando de uma coisa constante, né? Quando a pessoa ela despreza o filho de forma constantemente, né? Isso vai acarretar problemas sérios e severos na vida adulta, né? Então, quando você aprende a dar para o seu filho uma experiência boa, né, de amor, afeto, carinho, tudo que ele precisa, de ser bem visto, de ser bem acolhido, né, de ser amado, você está ensinando o seu filho a se amar e, consequentemente, ele vai conseguir amar outras pessoas. É isso que a psicanálise ensina a respeito da construção da autoimagem, do autoconhecimento e também, do autoconhecimento não, desculpa, da autoestima. Agora, se você não teve isso na infância, isso que eu ia falar, você pode ter, né, com outros relacionamentos saudáveis, né, verdadeiros, na sua vida adulta. E também, principalmente, fazendo terapia, psicoterapia, que vai te ajudar a você aprender a ser mais tolerante consigo mesmo, a ter autoconhecimento, saber dos seus defeitos, das suas qualidades, e mesmo com os seus defeitos, você ser tolerante com eles. Você não precisa ser, como é que fala? Se sentir, ser implacável consigo mesmo, né? Porque muitas vezes a gente é intolerante consigo mesmo, então a gente vai poder, como que eu vou dizer, se acalentar, se amar, se maternar, se autocuidar. A psicanálise, a terapia, a psicoterapia pode te ajudar nessa questão, caso você sinta que tem algum problema relacionado lá atrás, na sua tênue infância, com os seus pais. Legal, a sua resposta, Bia, foi daquelas que a gente falou aqui no começo. Vem uma pergunta dessa e a gente recebeu muita informação. Gostei muito da sua resposta. Dá para fazer um programa inteirinho sobre isso. Estava pensando aqui sobre isso. É bem complexo, né? Às vezes eu até me perco, às vezes assim, para responder, né? É muita coisa, assim. Porque a gente está tentando aqui dentro do programa dar várias respostas, né, para cada desses comentários, mas é assunto extenso. Mas a explicação, acho que acredito que quem está do outro lado da telinha ali consiga entender. Espero que a telespectadora também né, tenha entendido. Tá, próxima questão. Como a psicanálise aborda questões relacionadas à sexualidade? É o José Neto que fez essa questão, né? E se chego à terapia e digo que estou com dificuldades na sexualidade, como posso ser ajudado a enfrentar isso? Outra grande questão, hein, Bia? Olha, essa questão dá para fazer, até é bom porque a gente tem ideias para os próximos programas, fazer temas abordando sobre a sexualidade. A psicanálise, o Freud, que foi um psiquiatra, médico psiquiatra, ele foi uma das primeiras pessoas no mundo a estudar a sexualidade. Você sabia, Paulo? Sabia, claro, não sou psicanalista, né? Então, deixa eu ver aqui, as minhas anotações. E Freud, ele fez vários trabalhos na época sobre isso que até chocavam, né? Porque ele falava sobre sexualidade Freud, naquela época, né? Ele foi muito... Um precursor, muito também... Ele foi muito polêmico, ele foi muito criticado, mas hoje é totalmente aceito todas as teorias e os estudos que ele fez, abordando mesmo as pessoas no consultório dele, né? Porque ele estudava, ele pesquisava, ele via, né? Na terapia, no consultório dele, né? O comportamento das pessoas, e ele começou a ver muita coisa ali que era um tabu e que precisavam ser faladas, né? Então, voltando aí ao assunto, né? Como a psicanálise aborda a sexualidade, tá? Então, para eu responder essa pergunta, você precisa entender que a visão da sexualidade na área da sexologia, né? Estuda a ciência que estuda
a sexualidade, né? A sexologia e a psicanálise, elas enxergam a sexualidade de formas bem distintas, apesar de serem relacionadas, mas é de uma maneira e uma visão bem diferente, né? Por exemplo, a sexologia, ela vê a sexualidade como algo, como que eu vou dizer assim, algo orgânico, algo fisiológico, algo anatômico, e com o intuito e simplesmente o propósito de reprodução, né? Ou seja, como que eu vou dizer? Pipi no seu popô, popô no seu pipi. A brincadeira. Tá? É exatamente, é mais ou menos isso que a sexologia, ela vê como anatomicamente falando, organicamente falando, fisiologicamente falando, né? E o propósito da sexualidade. Agora, já na psicanálise é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa e muito mais, como que eu vou dizer... Ela é mais ampla, né? Ela não envolve só a parte da reprodução. Exatamente. O anatômico, não é, né? Só pipi no seu popô, popô no seu pipi. Não é somente homem e mulher com homem. Não é somente mulher com mulher e homem com homem. A sexualidade na psicanálise vai muito mais além. Ela está relacionada com a pulsão, com o desejo. E ela está no seu inconsciente e ela pode englobar várias coisas do psiquismo humano que ultrapassa só o anatômico, o orgânico ali. Eu espero que as pessoas tenham entendido. Dá para fazer um programa sobre isso. Porque é bem dividido, né? É muito complexo. Quando Freud ele pegou para estudar, ele fez essa divisão. Tem a parte anatômica, reprodução, né, a parte sexual para isso, mas ele envolveu outras coisas. Essa é a sexologia. Isso, da sexologia. Daí ele estava falando das questões do inconsciente, que do já vem as pulsões, humano, como você estava falando. Dos desejos, isso. Das pulsões, do tesão e etc e tal, e que não só define só o ato sexual em si, que engloba muito mais outras coisas. Entendeu? Por exemplo, a questão de simplesmente de você, por exemplo, tá aqui no nosso programa, no programa Vamos Pensar aqui na MDTV, a gente está aqui por uma questão de vontade, de desejo, né? Então, engloba também a questão da sexualidade ali, né? E é uma coisa muito louca, mas é mais ou menos isso aí que eu vou falar para vocês, tá? E é uma coisa profunda, tá? Ela estuda as complexas relações humanas, porque é muito complexo. É muito complexo. É legal deixar claro isso, porque as pulsões, como você falou do programa, que temos o desejo de estar no programa, já é uma coisa que envolve o desejo de estar, de fazer, né? Então, tá vendo como para a psicanálise a questão sexualidade é muito diferente. É pulsões que levam o corpo a fazer algo, desejos, né? E ele faz outra pergunta também, né? Ele fez mais uma? Vamos ver. Se chego na terapia e digo que estou com dificuldades na sexualidade, como posso ser ajudado a enfrentar isso? Então, é uma pergunta que eu no caso, teria que saber, assim, porque é muito genérico, né? Você fala assim, não tem tantas informações, né? Quais dificuldades na sua sexualidade que você está percebendo? São dificuldades de você assumir a sua orientação sexual, ou são dificuldades orgânicas, né? O que seria? Eu não sei, né? No caso, se você quiser fazer outra questão, se você não quiser identificar, por exemplo? Se expor, você pode fazer uma pergunta anônima, né, nos comentários do YouTube, do Facebook, e a gente responde para você. Agora, eu posso, respondendo essa sua pergunta, eu posso contar uma história, né, que aconteceu com Freud, ao ele escrever uma carta respondendo para uma mãe pedindo ajuda a Freud para curar o filho gay.
E Freud, ele escreve uma carta em 19 de abril de 1935, e ele responde a essa mãe. E eu até posso ler? Bia, antes de você ler essa carta, eu queria que quem estivesse do outro lado da telinha, a terapeuta Bia, ela vai ler uma carta que foi escrita por Freud a uma mãe, né? É uma mãe que estava pedindo ajuda, uma carta escrita por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Por isso que eu queria fazer essa asterísticos aqui no programa, para que possamos entender o que você vai ler. É uma carta de Freud orientando uma mãe. Sim. Então sim, já vamos entender um pouquinho como Freud pensava, né? A mãe pediu ajuda porque ela queria a cura gay do filho dela, né? Peraí, eu já estou achando aqui. E essa carta ela foi traduzida, tá? Então é bem interessante aqui, ó. Aqui começa assim. Essa carta foi escrita 4 anos antes da morte de Freud. E foi no dia 19 de abril de 1935. E ele escreveu a seguinte, tá? Minha querida senhora. Peraí. Minha querida senhora. Lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Olha só, isso aí há mais de 100 anos atrás. Olha a visão de Freud. Ele era um homem, né? Ele era um psiquiatra à frente do seu tempo, né? Porque era uma questão, naquela época, falar sobre isso era quase um tabu. Por isso que Freud foi muito retalhado e praticamente seria assim, ele foi, como é que fala? Cancelado, né? Diria hoje. Se fosse hoje em dia, ele seria cancelado com esses assuntos. Ele foi cancelado com esses assuntos, mas hoje é altamente aceito, né? E identificado, né? E resolvido várias questões, dúvidas, né? Na área mesmo da ciência, né? Então aqui, ó, lendo sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato de a senhora não mencionar este termo na informação que acerca dele me enviou, né? Poderia lhe perguntar por que razão? Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem, né, naquela época, né, que ele estava falando lá, né? Então, no entanto, também não existe motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma doença, e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de certa interrupção no desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e atualidade foram homossexuais, e dentre eles, alguns dos personagens de maior destaque na história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci e entre outros. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito. Caso não acredite na minha palavra, sugiro a leitura dos livros de Havelock Ellis. Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Em certos casos, conseguimos desenvolver rudimentos das tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora, na maioria dos casos, não seja possível. A questão fundamenta-se principalmente na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de determinar o resultado do tratamento. A análise, daí ele está falando, né, o que ele poderia ajudar o filho dele com a análise, né? O filho não, a filha da moça, né? A filha da mãe, o filho da mãe. A análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade
paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. Se você mudar de ideia, ele deve ser analisado por mim. Eu não espero que você vá. Ele terá de vir a Viena. Não tenho a intenção de sair daqui. No entanto, não deixe de me responder. Sinceramente, meus melhores desejos, Freud. Então, que olha legal, só, hein? ele falou que a análise não ia fazer cura gay, mas que ia ajudar ele a ter uma vida social melhor, a ter paz psíquica, tranquilidade, proporcionar plena eficiência, independentemente deles querer continuar, né, com a sua orientação sexual ou não. Muito bom. Muito à frente do tempo, né? Então, Resumindo, Freud falou, ele deve fazer terapia, né? Sim. Olha que interessante, naquela época, deu para ver que Freud nesse quesito é bem inclusivo, né? Ele é bem inclusivo quanto às questões de orientação. Muito legal, né, essa posição. Foi muito ele legal. disse que era uma variante da orientação sexual, né? Que era uma variante da sexualidade. Ou seja, então, não é doença. Sim. Né? Naquela época, olha só. Naquela época, ele foi muito criticado. Podemos dizer que Freud era o cara, Bia? Freud era o cara. Freud era o cara. Ele era o cara. Né? E tantos outros também, né? Sim. Tantos outros, e mulheres também. Muitos, né? A Ana Freud, que era filha de Freud também, ela seguiu também os passos do pai. Então, eles sempre foram bem pessoas assim que merecem estudo, mesmo que se você não é psicanalista, não é da área da saúde mental, eu recomendo ler, né? Buscar leitura dessas pessoas que fizeram diferença no mundo. Muito legal. Bem respondido. Acredito que... Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, né? E qualquer dúvida pode mandar mais perguntas para nós, pode mandar anonimamente e que estamos aqui solícitos em responder. Muito bom. Tá. Tem mais alguma? A próxima... Tá. Tô com ela aqui, se você... Vamos ver. Tá. Vi um programa falando do 7 psicanalítico. Não entendi muito. Pode dizer mais? Opa! Você pode responder essa? Se me Nossa. permite, lógico, vamos falar sobre o 7 Tá. psicanalítico. Aham. A gente já mencionou isso num programa, Bia, mas é legal quando as pessoas perguntam, porque às vezes necessita de um pouquinho mais de explicação. Por isso que às vezes vem essas perguntas. Eu acho muito legal. Obrigado você, telespectador, aí. Sempre comente, tá? 7 psicanalítico. O que é isso? 7 psicanalítico é o local preparado para fazer uma análise. Um consultório do psicanalista, onde você vai, às vezes, presencial, ele é um 7 psicanalítico. Ele é preparado lá, às vezes, com a poltrona do psicanalista e o divã, né, onde o tradicional, né, consultório de um psicanálise, ou 2 poltronas, onde fica o analisando e o analista, que é o psicanalista, né? Ou seja, aquele momento, aquela sala fechada, onde vai acontecer a sessão de terapia entre o psicanalista e o paciente, ali é o 7 psicanalítico. Mas e o online, como é que fica nisso? Da mesma forma. O online, naquela sala virtual que você está, é o 7 psicanalítico. O paciente está em algum lugar tranquilo, né, num quarto, algum lugar lá que ele vai fazer uma chamada de vídeo. O psicanalista também em uma sala, um local que ele vai estar tranquilo, né, sem ninguém presente, só com a chamada que ele vai fazer ali, né, o paciente virtualmente presente. Ali é o 7 psicanalítico. É muito interessante porque é uma palavra que às vezes foge, 7 e tal, metendo alguma coisa em inglês. Não, mas 7 psicanalítico. 7 psicanalítico, local onde é feita a terapia. Então, nem tem muito mais a dizer, Bia, mas é simplesmente isso, tá? Então, obrigado, espero que tenha tirado. Se você for procurar um psicanalista presencial, você vai fazer as sessões no 7 psicanalítico dele. Ou se você chamar alguém, né, um psicanalista, para fazer sessões virtualmente, onde vocês estiverem ali na sala virtual, é o 7 psicanalítico. Acho que é isso aí mesmo. Tem mais uma pra gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, meu nome é Estênio. O que vejo de psicanálise é o que os filmes mostram. Um homem anotando e outro
deitado falando. Pode explicar como seria a psicanálise na realidade? Poxa, isso é bom, hein, Bia? Uhum. Né? Aqui, na verdade, está falando como o que se vê no cinema, o que se vê em livros, filmes, né? E como que ela hoje. Realmente, acho que une um pouco com a pergunta anterior, né? Um set psicanalítico é o que, geralmente, quando a gente vê um set psicanalítico em filme, é alguém anotando e alguém deitado ali falando suas mágoas ali e alguém anotando como o papel do terapeuta. Mas o que o Stênio quis perguntar ali na verdade, né, como que ela é na verdade? Pode explicar como seria na realidade? Às vezes não tem essas firulas de filmes. Provavelmente você vai chegar, hoje em dia não vai ter um divã para deitar, talvez psicanalistas com set psicanalítico mais moderno, embora alguns mantenham a tradição, nada de errado nisso, fica até bem legal. Mas às vezes você vai pegar ali, o que importa são os dois objetos da terapia. Isso é o que importa. Quando você for buscar uma terapia na realidade, que é o que você está perguntando, presta atenção, principalmente se vai ter os dois objetos de uma sessão, o falar e ver. A cura pela fala, vocês dois precisam estar frente a frente, terapeuta e o paciente falando, e ver. Por isso que não pode fazer, por exemplo, se for virtual, uma chamada de áudio só. Não, você precisa ver. Então, na realidade, talvez você não vai ver como um filme de Hollywood, né, como você vê deitado no divã. Mas lembre-se sempre, a qualidade de uma sessão de terapia não está na imagem que você tem dela, como dos filmes de Hollywood. Mas estando presentes ali, profissional que sabe conduzir a fala profissional, né, do que você vai levar para ele. E se tiver essas duas ferramentas ali, num ambiente, um set psicanalítico correto, que é a fala e ver, né, para cada um possa ver a reação do outro, ali acontece toda a sessão. Essa é a realidade de uma sessão de terapia. Acho que a gente pulou aqui a do José Silva, Bia, vê se eu não estou certo. Sou José da Silva de Mogi Guaçu. Tem ela aí? Vamos ver. Deixa eu ver. Tá. Acho que achei aqui. Tá. Sou José da Silva, é esse mesmo. Achou ele aí? A psicanálise aborda a interpretação dos sonhos. Isso. E em que os nossos sonhos ajudam quando estamos dormindo. Isso. A interpretação dos sonhos, Bia, é uma coisa que as pessoas perguntam demais. Vocês falam de sonhos na terapia? Por quê? E ainda, esse telespectador, José da Silva de Mogi Guaçu, ele ainda falou, mas como que pode ajudar alguma coisa se estamos dormindo? Como que pode ajudar uma coisa? Os sonhos são o seguinte, a gente tem que lembrar o quê? Os sonhos, eles não são isoladamente algo que vai ajudar na terapia. Nossa, eu vou falar dos meus sonhos e as coisas vão acontecer de resolução dos problemas na terapia. Não, é um complemento, é uma ferramenta a mais. A cura pela fala, na sessão de psicanálise, a pessoa vai falar, lembra que a gente falou aqui? O terapeuta vai conduzir, vai fazer perguntas, às vezes vai resgatar o passado, como a gente falou aqui. Então, muitas coisas do seu inconsciente, que às vezes nem você lembra, você vai acabar falando isso na terapia com a escuta profissional do psicanalista. E ele vai anotar, ele vai saber o que você está falando, ele vai fazer as anotações para que ele possa chegar ali naquele grande quebra-cabeça que você está levando, para tentar montar esse quebra-cabeça que você está falando através das falas, as coisas que vão acontecer durante o que você está falando ali, vai trazer essas coisas que saem do inconsciente. Agora, a ferramenta sonho, ele é um complemento. Às vezes o terapeuta vai perguntar para você como estão os seus sonhos, ou você às vezes vai sentir o desejo de falar. Por que que isso é importante? Por que que essa ferramenta é importante? Porque nesse momento em que você está dormindo, que o cérebro está lá descansando, é onde aflora o inconsciente. E nesse caso, pode sair mais ferramentas que ajudam o terapeuta, o psicanalista, no que ele já está montando de quebra-cabeça. Então, às vezes, informações do seu inconsciente, eles podem vir ali com mais frequência, ajudando no que já foi falado na sessão de terapia. Então, é um complemento. Por isso que é importante. Não é os sonhos que vão trazer a solução dos seus problemas na terapia, mas é uma boa ferramenta para ajudar o terapeuta a coletar mais informações do seu inconsciente. Até envolve um pouquinho, Bia, quando Freud, por exemplo, ele introduziu a hipnose, é quando ele fazia a pessoa ficar em transe, num estado, entre aspas, como se estivesse dormindo, porque é um momento em que dá para trazer mais à tona itens do inconsciente, que é o que precisa, né? Uma ferramenta, tem que sair das coisas do inconsciente, que está recalcado ali.
E essa forma do inconsciente trazer vem hoje em dia, né, com Freud já abolindo, ele aboliu a hipnose e começou a ver a cura pela fala, então ele utiliza às vezes as ferramentas dos sonhos para vir apoiar o que ele já está descobrindo na terapia ou montando como quebra-cabeça vindo do inconsciente. Então, a interpretação de sonhos vem para complementar o que já é dito na terapia. Ferramentas ali, sonhei com isso, junto com o que já foi dito, o terapeuta ele vai conseguir fazer essa montagem, Bia. Então é bem legal. Foi uma pergunta muito boa, viu? Eu sempre gosto de falar da interpretação de sonhos. Obrigado você que fez essa pergunta aí. Né? Será que a gente tem tempo de mais alguma coisa, Bia? Deixa eu ver aqui. Tem uma última pergunta, né? Será que a gente consegue falar? Qual a força da psicanálise no mundo? Canal BMW. Canal BMW. Qual a força da psicanálise no mundo? Acho que alguns minutinhos, a gente fala 2 minutinhos. Onde podemos ver sua influência, Bia? Qual a força da psicanálise no mundo e onde a gente vê a influência dela? Então, tem muita gente que fala que a psicanálise está morta, né? Que a psicanálise é uma pseudociência, que a psicanálise é só uma teoria. Mas lembrando que a ciência da psicologia, ela aborda e usa muito a psicanálise, tanto é que ela é reconhecida no Conselho Nacional de Psicologia, né? Eu já falei a respeito disso aí. E a psicanálise, a força da psicanálise, ela tá no marketing, ela tá no cinema, ela tá nos filmes que você assiste, na televisão, no que você compra, nas redes sociais, então nem se fale, porque ela mexe com a sua mente, ela mexe com o seu inconsciente. Para você ter uma ideia, você pode pesquisar, você não precisa acreditar no que eu falo. Dá uma pesquisada. Quem são os donos da Netflix? São os tataranetos de Freud. Opa, acho que essa muita gente não sabia, hein, Bia? Muita gente não sabe. Muita gente não sabia. E eles não querem que você saiba mesmo, sabe? Porque a psicanálise, ela consegue mexer com a mente das pessoas. Por isso que às vezes tem, um exemplo, seriados, filmes, por exemplo, da Netflix, que prendem sua atenção, mexem com os seus sentimentos. E com a sua opinião onde a psicanálise está presente. Mexe até com a sua mente, com o seu comportamento, com a sua estrutura psíquica. Né? Então, a psicanálise está mais viva do que nunca. O que acontece é que o povo, né, as pessoas comuns, elas têm uma dificuldade muito grande de acessar a psicanálise, porque a psicanálise ela tem uma força muito grande de achar o cerne do seu problema, de achar o cerne das suas dificuldades, né, de saber o que você tem, qual que é o problema, por que você está desse jeito. Né? Então, assim, eu acredito que existe algumas pessoas aí muito influentes que elas não querem mesmo que a psicanálise seja uma coisa difundida, com qualidade para todos. Elas querem ver as pessoas adoecidas mesmo. Às vezes é isso que eu percebo, sabe? A gente já está falando de algumas pessoas que às vezes não querem ver as pessoas tão saudáveis emocionalmente. Sim, pessoas poderosas, assim, os donos do mundo. Mas eles têm acesso a todas essas coisas. Né? Então é mais fácil moldar e mandar e dominar pessoas ignorantes do que pessoas que têm autoconhecimento, que sabem quem elas são, que é o que a psicanálise fornece e muito, né? Então, respondendo o nosso espectador, a força da psicanálise no mundo está em muitos lugares, né? Meio de comunicação, pessoas poderosas. Que usam as técnicas psicanalíticas sem a gente ao menos perceber. Eles estão usando na gente. Então cuide do seu emocional, vai lá no seu terapeuta, vai lá no set psicanalítico dele e se cuide, porque as influências estão por aí, a gente não sabe às vezes se são tão boas, ou vindos por boas intenções. Mal, a maioria das vezes é pro mal. Às vezes não vem por boas intenções. Próprio, que legal, Bia. Chegamos, acho que o tempo aqui, né, Bia? Acabou o tempo. Olha, muito obrigado por vocês assistirem, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas perguntas, pelos elogios e daí, como é que eu digo, Paulo? Vamos pensar? Até a próxima. Até mais, até o próximo programa. Muito obrigada. Tchau, tchau.